Vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler o verso 22 e 23 e o verso 66 e 67. Evangelho de João, capítulo 6, verso 22 e 23 e depois 66 e 67. Amém? Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Verso 24 também. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Agora o verso 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outro retirar-vos? Então, vamos orar ao Senhor nesse momento. Quero que os irmãos guardem essa expressão, a multidão, que nós lemos nos versos 22, 23 e 24. E que guardem também a expressão, muitos o abandonaram à vista disso. Hoje nós somos convidados pelo Senhor à sua mesa. Isso é um privilégio que é concedido aos filhos de Deus que habitam sobre a terra. O Senhor, Ele morreu e ressuscitou para consumar uma obra que estava no coração do seu Pai. Antes, nossa história era uma história de trevas. Se os irmãos estudarem, por exemplo, Efésios capítulo 1 e capítulo 2, vão perceber que lá é dito que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa era a história da humanidade, mortandade. E muito embora os homens estivessem aí caminhando, trabalhando, tendo filhos, casando, dando-se em casamento, a nossa realidade era uma realidade de morte, de trevas. Mas pelo amor do nosso Pai, Ele enviou o seu Filho. E o nosso querido irmão Jesus, em obediência estrita à vontade do Pai, não tomou por usurpação ser igual a Deus, como é dito em Filipenses capítulo 2. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Para que a nossa história tenebrosa, a nossa história de trevas, tivesse então uma interrupção e nós pudéssemos experimentar da parte do nosso Senhor luz. Que nós passamos então de um império, de um reino de trevas, para sermos introduzidos ao reino de luz. Essa palavra luz, ela fala muito aos nossos corações, porque ela fala de revelação da verdade. Então o Senhor disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então nele nós temos salvação, nós temos revelação da verdade. O mundo está em trevas, como a palavra diz, o mundo jaz no maligno. E o príncipe da potestade do ar, o príncipe deste mundo, ele atua para impedir
que as pessoas possam receber luz, possam encontrar a luz, mas que elas caminhem no engano, como desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, têm caminhado. Qual é o engano? O engano é que nós podemos viver por nós mesmos, nós podemos ser felizes por nós mesmos, nós podemos nos bastar em nós mesmos e naquilo que nós podemos produzir. No estágio atual da nossa história, irmãos, nós vivemos sem dúvida nenhuma uma história, um momento da história de muita fartura. De repente você pode estar se perguntando assim, meu irmão, mas tem tantos países no mundo em que a pobreza é extrema, mas se nós pararmos para perceber, em muitos lugares no mundo em que a pobreza é extrema, onde tem muita miséria, é mais por vontade política, por brigas e conflitos políticos, do que necessariamente a falta de alimento. Então, muitas vezes o alimento não chega, as oportunidades não chegam por questões políticas e não por falta delas. Então, nós vivemos um momento da história de muita fartura. Eu tenho certeza aqui que todos nós não podemos reclamar, não tem faltado nada à nossa mesa, não é verdade? As oportunidades estão aí, mas, estranhamente, também é um dos momentos da história da humanidade em que as pessoas têm sido mais infelizes. Mesmo diante de tanta tecnologia, de tanto desenvolvimento, de tanta fartura, as taxas de suicídio sobem, as taxas de depressão, que é o mal do século, alcança cada vez mais pessoas. Como é que nós podemos explicar isso? Se as coisas deste mundo fossem mesmo capazes de nos satisfazer, nós não teríamos tantas pessoas deprimidas, infelizes, não sabem mais o que fazem para satisfazer uma determinada necessidade, estão sempre em busca de coisas novas, de novidades, porque as coisas que elas usam já não valem mais a pena, né? Então tudo isso é indício do quê? De que nada nesse mundo pode nos satisfazer. Mas o príncipe deste mundo, Satanás, ele tem então levado as pessoas a esse manto de ignorância, a esse manto de trevas, no sentido de sim, é possível que vocês atinjam a felicidade por vocês mesmos. Isto é um engano, porque ele é um enganador. Ele é o pai da mentira. Então, voltando aqui ao nosso assunto, irmãos, nós encontramos luz em Cristo, a revelação da verdade em Cristo, a salvação no nosso Senhor. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, nos salvando pela obra consumada da cruz. Pela graça, a palavra diz, nós agora alcançamos da parte de Deus justificação. Justificação, se eu tivesse que trocar essa palavra para os irmãos, eu diria aceitação. Agora nós somos aceitos por Deus, na presença de Deus. Nossos pais Adão e Eva foram excluídos da presença de Deus, vocês se lembram? O Senhor fechou o caminho do jardim. Uma espada flamejante se revolvia, querubins para guardar o caminho da árvore. Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus e eles são ali uma representação de toda a humanidade. Mas agora em Cristo, o que aconteceu? Nós somos novamente introduzidos, aceitos na presença do nosso Pai Celestial. Não há, irmãos, nenhum privilégio maior do que este. O que nos carece muitas vezes é o quê? Falta de fé para nós contemplarmos este privilégio. E aí muitas vezes nós nos achamos como Esaú. Esaú era o filho de Jacó de Isaac mais velho. O filho de Isaac, o mais velho, o primogênito, aquele que receberia do seu pai uma porção dobrada, uma bênção especial.
Só que ele não conseguia ver este privilégio. Ele estava ignorante acerca disso. Então ele trocou a bênção do seu pai por um prato de comida. Então muitas vezes nós trocamos a bênção da presença de Deus pelas coisas deste mundo que são passageiras. O nosso Senhor Jesus, ele também foi tentado acerca dessas coisas. Satanás veio pessoalmente quando nosso Senhor Jesus estava há 40 dias no deserto, em jejum. Então Satanás oferece o quê? Ele só sabe oferecer isso. As coisas do mundo para desviar os filhos de Deus do seu caminho. Então Satanás oferece o que a Jesus? Olha, ordena que essas pedras se transformem em pães, porque eu estou vendo que você tem uma necessidade física de saciar a sua fome. Há muito tempo você já não come, você é homem. E o que o Senhor diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós temos que compreender isso, irmãos, no nosso coração. Isso é uma realidade que nós vivemos pela palavra. Nós somos sustentados pelo Senhor e nós não precisamos trocar o privilégio que o Senhor nos tem chamado de uma vida de comunhão na sua presença pelas coisas desse mundo. Porque Ele mesmo diz: buscai em primeiro lugar o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino? É buscar uma pessoa. Não existe reino sem o rei. O reino só existe porque o rei está ali. E o nosso rei é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Falta pouco tempo em que o mundo vai contemplar algo que nós já podemos contemplar hoje. A palavra diz que no dia do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então um dia todo o mundo irá fazer isso. A palavra diz em Apocalipse algo tremendo. As pessoas vão se esconder debaixo dos montes, nas cavernas, e vão rogar aos montes: caiam sobre nós. Tamanha será a sua angústia e arrependimento por não terem crido e recebido o Senhor de todos. A vergonha, a angústia recairá sobre uma humanidade que está no engano de pensar que podem viver por si mesmos, que são donos de si mesmos, que são senhores de si mesmos. Mas nós hoje podemos dobrar os nossos joelhos, aqui no meio do povo de Deus, convidados à sua mesa. Nós somos aqueles que já confessamos que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Agora, não confessar apenas com os nossos lábios, porque o nosso Senhor está cansado disso. O Senhor chegou um momento da história e Ele disse assim: esse povo, ele honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, confessar sim com as nossas bocas que Jesus é o Senhor, mas ter uma vida submissa à sua vontade. Nós somos chamados a esse privilégio. Não é fácil, irmãos. Com o privilégio vem a responsabilidade. Não é fácil. Nós temos que negar a nós mesmos. Mas nós não estamos sozinhos. Aquele que venceu todas as coisas habita em nós para nos capacitar à vitória também. Então você pensa aí, eu penso aqui, o que é que tem me causado entrave na minha carreira espiritual? O que é que tem causado embaraço para que eu me aproxime mais do Senhor? Eu tenho os meus entraves e os meus embaraços e tenho também a convicção que os irmãos têm. Mas sabe que quem também teve entraves e embaraços porque era homem como nós somos? O nosso Senhor. E Ele venceu todos os entraves e todos os embaraços. Eu vou colocar só um exemplo para os irmãos compreenderem. Todo o anseio do coração do Senhor
era que o povo cresce nele. Ele mesmo diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, há um anseio, um desejo no coração do nosso Senhor que as pessoas creiam nele. Sabe o que disseram para ele quando ele estava naquela cruz? Disseram assim: se você descer daí, nós creremos em você. Mas ele desceu? Não. Por mais que ele quisesse que o povo cresce nele, a vontade do Pai estava acima da sua própria vontade. E a vontade do Pai é que o Filho fosse àquela cruz e se entregasse em amor por cada um de nós, irmãos. Era necessário que ele entregasse a sua vida naquela cruz. Então ele disse: está consumado, está tudo consumado. Nós nos reunimos aqui hoje como filhos de Deus que cremos nesta verdade para celebrar com ele esta vitória. E o Senhor disse pela boca de Paulo, diz assim que deveríamos em obediência tomar do cálice, comer do pão, até que ele voltasse. Façais isso, até que eu venha, até que eu volte. Então, acende em nossos corações essa esperança da volta do Senhor. A volta do Senhor deve guiar todas as nossas decisões, as nossas condutas, os nossos passos aqui na terra. Era assim que a igreja primitiva, dá até vergonha de utilizar essa palavra primitivo, porque a ciência usa essa palavra primitivo para aquilo que era menos desenvolvido, lá no começo. Não é uma palavra muito boa. É usar a igreja, mas aqueles primeiros irmãos que receberam o Espírito de Deus, aqueles irmãos que nos antecederam, eles viviam de forma muito singela. Por quê? Porque eles criam que o Senhor ainda voltaria no tempo deles. Então eles não estavam preocupados em angariar, em fazer propriedade nesse mundo, em trabalhar, construir um império, um patrimônio. Essa não era a preocupação deles. A preocupação deles era que Cristo, como nós cantamos, que Cristo crescesse e que eles diminuíssem cada dia mais. Assim como deve ser a nossa preocupação. O Senhor, e eu já estou encerrando, Ele está nos dando uma oportunidade de nós nos prepararmos, como aquelas virgens que tiveram as suas vasilhas cheias do azeite. Cada um de nós, irmãos, tem um tempo aqui nesta terra de preparação. Não vai passar um dia mais, nem um dia menos. Até a volta do Senhor, cada um de nós tem um tempo aqui. Então não dá para você tirar o prejuízo depois que você partir daqui. Lembram-se da passagem do rico e do Lázaro? O rico tentou consertar as coisas depois que ele partiu. Lembram-se? Estava ele lá naquele lugar de tormento, Lázaro no seio de Abraão, um lugar então de descanso para os justos, e aquele rico clamava para que a sua angústia fosse de alguma forma suavizada naquele lugar de tormento. E Abraão disse: não há possibilidade, há um abismo entre nós, de sorte que vocês não podem vir para cá. Você percebe, irmão? Não tem como. E nem os que estão aqui passar para aí. A oportunidade foi naquele tempo. Então ele se lembra, o rico, da família dele, e diz que pede que se mande, ressuscite pessoas para irem pregar para a família dele, para que não fossem para aquele lugar que ele estava. O que foi que Abraão disse? Lá eles têm quem? Os profetas. Que eles ouçam os profetas. Se nós pudéssemos adaptar isso para a nossa compreensão, é dizer assim: hoje eles têm a palavra, eles têm o Espírito Santo que revela a palavra, que eles ouçam o Espírito Santo. É a nossa oportunidade
de enchermos as nossas vasilhas de azeite, ou seja, desenvolvermos a salvação que o Senhor graciosamente nos deu. Nós temos tudo aí à nossa disposição, irmãos. Mas, irmão, por que você citou esse texto de João, capítulo 6? Vocês perceberam? Numa ponta do texto, uma multidão seguiu o Senhor. Quase 5.000 homens. Olha que maravilha. Já pensou 5.000 pessoas aqui ouvindo a palavra? É o sonho de qualquer um de nós. Uma multidão. Mas lá na outra ponta, no final do capítulo, algumas pessoas. O que aconteceu então que fez essa multidão sumir? Que fez essa multidão abandonar? O assunto pão, ou corpo, ou carne e sangue. Foi o assunto que fez as pessoas sumirem. É justamente o assunto da mesa do Senhor. Vejam o texto. Nós vamos pegar o texto no meio, para os irmãos compreenderem isso. Evangelho de João, capítulo 6, verso 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Contudo comeram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, logo após esse ensinamento, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, não tem comunhão comigo, não tem vida eterna. Somente aquelas pessoas que se alimentam de mim, por mim, então vão viver. A multidão vai embora. Sabe por quê? Porque a multidão estava interessada não em se alimentar de Cristo, mas em se alimentar daquilo que Cristo poderia dar a elas. Elas ficaram maravilhadas, irmãos, porque o nosso Senhor tinha multiplicado pães e peixes, e eles comeram e se fartaram. Então eles buscavam o Senhor, chamando o Senhor de Senhor, tendo sede. Irmãos, eles se deslocaram pelo mar atrás do Senhor, pegaram seus barcos, foram atrás, seguiram o Senhor. Veja que disposição impressionante. Mas é porque eles queriam algo que Cristo poderia oferecer para eles, ainda nesta vida, ainda neste mundo. O Senhor, com muito amor, Ele diz assim: os vossos pais receberam o maná no deserto. Eles comeram do maná, mas eles morreram. É necessário se alimentar do verdadeiro pão para que se tenha vida. E o verdadeiro pão sou eu. Vocês precisam se alimentar de mim para que vocês tenham vida. Hoje, em obediência por fé, primeiro eu quero aqui fazer um destaque. Todos os dias nós nos alimentamos de Cristo. Como nós podemos nos alimentar de Cristo todos os dias, irmãos? Negando nós mesmos, seguindo o Senhor. Obediência, alimentar do Senhor é viver por Ele. É como se nós declarássemos assim: as minhas decisões, aquilo que eu acho certo, o que eu vou fazer, nada disso importa. Eu quero aquilo que o Senhor tem para mim. Quando você assume essa posição, você está o quê?
se alimentando dele. Quando você vive pelas suas decisões, pela sua cabeça, por aquilo que você pensa e acha, você está se alimentando de você mesmo, da carne. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas ele fala, comer da carne e beber do sangue. Isso é uma expressão utilizada lá em Êxodo 12, porque aquele cordeiro, quando ele foi imolado como uma figura de Cristo, o cordeiro pascal, foi dada uma ordem aos filhos de Israel que eles comessem da carne daquele cordeiro e que o sangue fosse passado nos umbrais da porta. Então é como se o Senhor estivesse dizendo assim: quem não participa da minha obra, quem não crê na minha obra, não tem parte comigo. Quem continuamente não vive por aquilo que eu fiz, não tem parte comigo. Mas a mesa do Senhor vem como um acréscimo a essa realidade nossa diária de participação da pessoa e obra de Cristo. O Senhor nos oportuniza que nós, reunidos como filhos dele, em fé, possamos então tomar o pão partido, nos alimentar desse pão em fé, declarando por meio da mesa desses alimentos, que nós participamos da verdadeira obra, que nós nos alimentamos do Cordeiro. Amém? O cálice que nós também vamos compartilhar significa o quê? Que nós participamos do sangue de Cristo que foi derramado. Não está o sangue aqui, não está o corpo de Cristo aqui, mas são elementos que pela fé traduzem essa verdade para nós e nos fortalecem cada dia mais. Quem pode participar? O mandamento do Senhor é que todos os seus filhos participem da sua mesa. Então, irmãos, se há alguma coisa que impede você de participar, alguma coisa da sua consciência, isso precisa ser sanado, para que você ou eu não estejamos em desobediência e sejamos fortalecidos juntos aqui na mesa do Senhor. Amém?